Deus, hoje a gente vai aprender lições na arca, a arca de Noé. O que é que o Senhor tem para falar ao nosso coração? Antes de entrarmos no texto, quero te convidar a orar. Vai abrindo a Bíblia aí, Gênesis capítulo 6, não tem erro. Assim que abrir sua Bíblia aí, o primeiro livro é Gênesis, você passa algumas folhas, chega no capítulo de número 6. E a gente ora e medita no texto. Que Deus fale ao nosso coração na noite de hoje. Amém? Vamos orar. Deus, te dou graças aqui por cada vida, cada pessoa, cada homem, cada mulher que está nesse lugar. Que nós possamos nessa noite ouvir a tua voz e aprendermos e crescermos e sermos desafiados no Senhor, para que a gente possa estar cada vez mais próximo do Senhor e fazer a tua vontade na nossa vida. Nos ensina e grandes lições a gente possa aprender na noite de hoje, a partir da vida desse homem, de Noé, da obediência dele. Meu Pai, que a gente possa ser um pouquinho mais parecido com ele a partir de hoje. Nos dê graça para isso, em nome de Jesus. Cada vida que esteja aqui possa conhecer mais da tua palavra, do texto bíblico, e crescermos, sermos desafiados a vivermos cada vez mais próximos do Senhor. Eis-nos aqui, precisamos do Senhor, meu Deus, para ouvir a tua voz e para crescermos nesse momento. Que o Senhor fale e que toda outra voz faça silêncio nesse lugar. No nome de Jesus oramos, agradecidos. Amém. Gênesis capítulo 6, a partir do verso 10, tem uma história que todo mundo conhece. Não importa se você já tocou numa Bíblia, você já ouviu falar da Arca de Noé. Então tem filminhos, tem desenhos, tem músicas sobre isso aqui. E hoje, talvez, você vai ver de maneira diferente. Nós vamos aplicar essa história à nossa vida. Pelo menos 7 lições a partir desse homem chamado Noé e da sua disposição em obedecer ao nosso Deus. Verso 10 diz assim: Noé gerou quantos filhos? 3. Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. O contexto de Noé era esse: terra corrompida, povo violento, não queriam saber do nosso Deus. O interessante é que aqui, apenas 10 gerações após Adão, apenas isso, nasce um, outro. Na 10ª geração nasce Noé e a terra já estava aqui totalmente corrompida, amando a violência, de forma que somente Noé era justo nessa geração inteira. Verso 12, ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, faça compartimentos nela e revista de piche por dentro e por fora. Faça com 156 metros de comprimento, 26 metros de largura e 15 metros de altura. Faça ali um teto com cerca de meio metro de altura. Deixe uma abertura de cerca de meio metro entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar inferior, um médio e um superior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança. Você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Verso 22, todos juntos. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado.
Amém? A gente vai parar aqui, embora essa história percorra outros capítulos em diante, mas a gente vai parar justamente nesse texto aqui, nesse versículo. O mundo estava corrompido, você já entendeu, o texto fala disso. Apenas 10 gerações após Adão, o mundo já estava nessa situação. Mas existia um homem que resistia. Existia um homem que continuava guardando os princípios do Senhor. Existia um homem que tinha a conduta correta. Existia um homem que não era levado pelo contexto que ele estava inserido. Existia um homem que não importava o que todo mundo estava fazendo. Esse homem se chamava Noé. Ele resistia, ele permanecia. Veio esse texto, nesse momento aqui, Deus declara, Noé, vai vir essa punição sobre a terra, faça uma arca. Desde esse dia, desse capítulo 6 aqui, até o dia que começou a pingar da água da chuva sobre a terra, se passaram 100 anos. Ou seja, desde que esse homem ouviu essa palavra aqui, para obedecer e fazer uma arca gigantesca, ele passa então um século da sua vida esperando para que aquilo ali se cumpra. Com paciência, com inteligência, com conduta e com caráter, ele se manteve, independente do que as outras pessoas ao redor dele estavam fazendo. Outra lição grande é que esse texto aqui descreve um evento histórico, real. Muitas pessoas, ainda mais nesses últimos dias, estão tentando pegar a Bíblia e desfazer o texto, e falar que ela é uma filosofia, são historinhas criadas ali para ensinar alguma coisa à humanidade. Não. Deus, nesse momento, descreve um evento real. O dilúvio realmente aconteceu, de acordo com a palavra do Senhor. E Deus realmente abomina o pecado. Você vai entender também hoje que esse evento aqui aponta para o futuro também. Não é um evento que ficou no passado, mas é um evento que aponta para algo que ainda vai acontecer, quem sabe, na nossa geração também. A ideia é que o 7º ponto a gente consiga fazer essa comparação entre aquela geração, aquela época e a nossa. Então, pastor, quais lições podemos aprender com esse fato histórico? Quais lições podemos aprender com a arca, com Noé, com esse dilúvio, com tudo que envolve esses capítulos aqui, logo no início de Gênesis? Primeiro, são 7. Então, vamos aqui de maneira pontual. Primeira lição, nós precisamos de propósito. O primeiro fato é esse. Todo mundo precisa de propósito. Viver dentro de um propósito vai te proteger. Em nome de Jesus. Todo homem, o homem foi criado. Na psicologia a gente estuda muito isso. Diz que o homem não adoece só por dor, ou sentir uma dor, mas também por falta de propósito. Talvez você está aqui nessa noite e tem sentido mal, tem sentido perdido. Ah, pastor, não quero viver, eu não tenho sentido minha vida, eu não quero caminhar. Provavelmente, você está vivendo uma vida sem propósito. Talvez se eu sentar com você, um dos indícios será, olha, eu não sei, eu não espero, não tenho expectativa. Não, minha vida, não, vou levando a vida, que nem diz a música lá do... Quem é o enche a música? Deixa a vida me levar. Ninguém sabe. O quê? Zeca Pagodinho. Claro. Então, deixa a vida me levar, pastor. Ela vai me levando para algum canto e aí, onde der, deu. Onde parar, eu fico. Viver sem propósito é algo perigoso. Repete comigo. Viver sem propósito é algo perigoso. Muito perigoso. Deus te fez uma criatura que precisa de um propósito. Você veio para cá por quê? Tem um propósito. Espero que tenha. Não, eu vou para ver o que é que dá. Tem que ter um propósito. Eu vim para cá para adorar o Senhor. Se eu venho para cá sem um propósito de adoração, o louvor vai ser chato. Vai ou não vai? Não vai ter sentido. Não, o louvor aí é a introdução para a pregação. Então eu já vou chegar aqui na igreja 8 horas, porque eu quero só a pregação. Falta de propósito. Se eu venho para cá para adorar, então eu entendo que cada parte do culto a Deus aponta para esse propósito. Tem um psiquiatra muito famoso, chamado Viktor Frankl. Ele é sobrevivente do Holocausto. Ele diz que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Falei rápido. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Quem tem um motivo, quem tem um porquê, o que está por trás, o que está mantendo a sua vida. Pastor, eu tenho um porquê de eu estar me esforçando tanto. Eu quero uma situação financeira melhor na minha vida. Então pode ser o contexto que for. Pode ser eu pegar o ônibus que for. Pode ser a faculdade que for, a humilhação que for, eu enfrento porque eu tenho um porquê eu estou fazendo isso.
Mas se é só oba-oba, se é só motivação, se é só momento, facilmente a gente larga isso. Então, se você tem um propósito, você vai enfrentar qualquer circunstância. Noé, ele tinha um propósito. Deus chega para ele e coloca um propósito. Olha, a partir de agora, o seu propósito de vida é construir essa arca, esse barco gigantesco. E aí deu um norte para a vida dele. Meu amado, em nome de Jesus, talvez a depressão, talvez a desmotivação, talvez o pensamento de morte está batendo no seu coração, está prestes a chegar na sua casa, na sua vida. É urgente, você precisa de um propósito de vida para viver. Você precisa saber onde você quer chegar. Por que você estuda? Por que você faz o que faz? O Evangelho, meu amado, ele oferece esse propósito hoje, nos nossos dias. Tem um propósito em você estar aqui. Amém? Você veio para adorar o Senhor. Você veio para crescer através do ministério da palavra. Algumas pessoas vieram e estão servindo nesse lugar, com o propósito de serviço, de ajudar uns aos outros. A gente está há muito tempo no ensaio da peça. E muitos dos irmãos que estão aqui nessa noite estavam aqui ontem e antes de ontem e na segunda-feira. E nos últimos 40 dias aqui nesse lugar, ensaiando, ensaio após ensaio, com um propósito. Se o propósito estiver alinhado, não vai ser um fardo. Vai ser difícil, porque às vezes a gente não quer vir, mas o meu propósito é servir essa igreja, uns aos outros e essa comunidade, que a peça alcança muitas pessoas. Se o meu propósito no louvor é adorar a Deus, a pessoa que está aqui conduzindo o louvor, ministrando o louvor, não precisa pegar no pé para a gente ficar de pé. Eu entendo que o meu corpo é a expressão de adoração ao Senhor. E eu vou, ao iniciar o louvor, eu já tenho um propósito de adoração ao Senhor. Se eu entendo que o meu corpo, pastor, é para a glória do Senhor e Deus me fez com movimentos para justamente adorá-lo, então eu levanto minhas mãos, então eu me coloco de pé, porque o meu propósito é isso. Então você tem que se perguntar agora, o que Deus te chamou para fazer? Você tem que ser uma pergunta que enquanto você não tiver a resposta, você tem que buscá-la imediatamente, bater nas portas que forem necessárias, pedindo ao Senhor, Deus, me mostra, além da adoração, do serviço, dos propósitos gerais, que todo crente recebe, me mostra o propósito da minha vida. Eu tenho que ser um grande empresário, Pai, me mostra isso. Eu tenho que ser um bom psicólogo, eu tenho que ser um bom professor, eu tenho que ser um bom advogado, eu tenho que ser uma boa mãe, esse é o propósito da minha vida. Só confirma no meu coração e busque isso em nome de Jesus. Não fique levado pelo vento, pela onda que bate. Entenda que você precisa entender o que Deus te chamou para fazer na sua vida e persistir. Quem tem um propósito, meu amado, está guardado. Porque o nosso coração é enganoso. Se eu não entender o meu propósito em ser pastor, eu vou achar outras propostas que o mundo vai bater no meu coração para eu sair desse chamado do Senhor para a minha vida. Mas se eu entendo que o meu propósito da minha vida no Senhor é esse que eu estou fazendo hoje, eu permaneço. Noé, ele permanecia. O verso 22 diz assim, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Segunda lição nesse contexto da arca. A arca, ela nos ensina que obediência não depende das circunstâncias. Noé, verso 22, fez exatamente. Repete comigo. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Noé obedeceu. Sim ou não? Independente lembra que demoraram 100 anos para que a promessa da chuva, do dilúvio começasse a acontecer, e Noé se manteve independente. Noé não via a chuva. Quantas vezes, Deus nos dá uma palavra, e aí, de propósito de vida, nos ensinando e nos impulsionando a algo, e a gente faz tanta prova do Senhor, mas Noé não via a chuva. Noé não precisou ver o dilúvio. Deus, olha, vai acontecer isso aqui, vou dar uma demonstração para você. Não. Simplesmente Deus falou e Noé, logo depois da conversa, faz tudo exatamente como Deus ordenou. Deus, ele não apareceu para Noé outras vezes. Isso aqui é... Se a gente for parar para pensar, no espaço de tempo de um século, Deus tem uma conversa hoje
2026. E esse homem faz tudo sem ver nada, sem conversar mais com o Senhor, sem Deus aparecer mais para ele em momento algum. Em 2126, um século da vida dele, ele levando esse tempo, Deus não aparece outras vezes. Uma conversa foi o bastante para Noé se manter obedecendo. Imagina, em nome de Jesus, você se tornou cristão. Uma das primeiras coisas que a galera faz é o quê? Chacota, zombaria, brincar com você, chamar de pastor. Um monte de coisa acontece. As pessoas zombam. Na época de Noé, eu acredito que não foi diferente. A Bíblia não descreve isso, mas dá para pensar. Imagina, olha o louco ali do Noé, aquele cara está fazendo... Imagina alguém aqui em Redenção fazer uma arca, um barco gigantesco, mais de 150 metros. E a cidade inteira ia ver aquele negócio, ia chamar o cara de quê? De louco. Certamente passavam pessoas, olhavam para aquele negócio, diziam que Noé, tu está ficando louco, tu está há 30 anos fazendo esse negócio, tu está há tanto tempo fazendo isso, e cadê? O que é que vai acontecer? E ele pregava. 1 Pedro diz que Noé pregava, falava sobre esse juízo que viria. Então ele continuava falando, porque ele teve um encontro com o Senhor quantas vezes? Uma vez. Uma vez. Um encontro com Deus genuíno só precisa de um momento. Mesmo sem ver a chuva, mesmo debaixo da zombaria, mesmo demorando um século, mesmo assim Noé continuou. Meu amado, em nome de Jesus, quantas vezes você está desistindo, porque Deus está demorando uma semana, um mês. Quantas vezes as pessoas estão vindo para a igreja e 6 meses estão lá fora, longe da arca de novo, longe do propósito do Senhor, porque Deus não fez o que ela pediu. Ou porque aquele arrepio do início não veio mais. Certo dia eu levei o Gabriel para patinar lá no Iguatemi, naquela pista de gelo que estava tendo lá. E aí, naturalmente, ele queria que eu entrasse, eu não entrei, não sou besta, problema no joelho também. Olha, Gabriel, eu vou ficar aqui do lado de fora, te olhando. E ele patinava, ia uma vez me procurando direto, Gabriel, eu vou estar aqui, eu não vou sair daqui. Várias e várias vezes eu me procurava e, Gabriel, não vou sair daqui. Afirmando várias vezes para ele, olha, confie no seu pai. Chega um momento que eu olhei para ele, olha, confie no seu pai, eu não vou sair daqui. Porque quando a gente começa a duvidar demais da palavra da outra pessoa, é como se a gente estivesse duvidando do caráter dela. Talvez você está nesse estado de duvidar do Senhor. E eu quero sentir mais uma vez aquele arrepio, e aquele sonho que Deus me deu, e aquele chamado, pastor, daquela época, eu não sinto mais, eu preciso disso novamente, para manter o fogo aceso em mim. E se Deus não falar? E se eu não me emocionar mais? E se você não chorar mais, vai desistir? Noé está nos ensinando aqui a permanecermos em obediência, independente do que a gente sinta. Mesmo sem ver acontecer, eu permaneço em nome do Senhor Jesus, em obediência ao nosso Deus. A arca, meu amado, ela nos ensina que a aliança, ela se faz e depois a gente vive essa aliança. Quem é casado aqui, diga glória a Deus. Você não precisa toda noite fazer os votos para sua esposa, precisa? Olha, eu me comprometo a ser fiel, a honrar. Não precisa. Aliança a gente faz um dia e o restante de toda a nossa vida é resposta daquela aliança. Talvez você já se aliançou com o Senhor e está pedindo ao Senhor a próxima emoção, a próxima visão, a próxima profecia, o próximo sonho, o próximo arrepio, a próxima emoção. Para Deus, eu preciso que o Senhor me confirme, mas Deus já falou e uma vez é o bastante. Em nome de Jesus. Se Deus já falou, já te chamou no coração, uma vez é o bastante. Viva em função dessa aliança. Eu escolhi o Senhor e a partir disso eu me aliancei com Ele. A partir disso eu vivo toda a minha vida a partir dessa convocação do Senhor para a minha vida. Para de querer confirmações do Senhor. Em nome de Jesus, se mantém onde Deus te chamou, independente do que você está sentindo. Eu creio na palavra do Senhor. Meu amado, eu estou aqui na igreja, eu estou com o ouvido atento, porque a primeira pessoa que escuta a voz do Senhor sou eu que estou aqui no dia da semente, de maneira muito clara. Deus falou ao nosso coração, olha, eu vou ser generoso para com os generosos. E eu peguei essa frase, Deus, o Senhor não soltou essa frase à toa, e eu não sou besta. Eu percebo uma aliança nova do Senhor. Meu amado,
Lá em casa a gente está com um turbilhão de coisas. Como é que a gente pode empreender alguma coisa a mais? Porque a aliança do Senhor foi liberada, e eu creio firmemente nisso, que vem um tempo de generosidade do Senhor no nosso meio, mas somente aqueles que creem vão provar de somente aqueles. Deus vem o dilúvio, então eu vou botar a mão na massa. Deus vem a aliança de generosidade, eu vou ficar aqui na minha rede, de braço cruzado. Não, Noé fez o que ele tinha que fazer, e com muito esforço e dedicação. Se você vê o pastor aí empreendendo no ramo da jujuba, coisa do tipo, não se surpreenda. Porque se Deus liberou, meu Deus, como é que eu vou esperar o outro ver e provar do negócio? Eu vou fazer. Quem sabe Deus abra as portas para que alguma coisa nova aconteça, em nome de Jesus. Então, meu amado, por que você espera tantas vezes o Senhor falar o que Deus já falou no passado? Em nome de Jesus. Deus não precisa estar repetindo nada para a gente. É o bastante, amém? O que é que Deus falou no seu coração no passado? Para que Ele te chamou? Por que Deus tem que estar todo instante batendo e você esperando essa confirmação do Senhor? Todo ano, toda época, toda estação. Por que você espera tanto Deus falar mais uma vez? Noé uma vez foi o bastante, e a partir daquilo ele viveu a sua vida em função desse encontro. Se você tem uma palavra de Deus na sua vida, viva em função dessa aliança, em nome de Jesus. Deus não trabalha com crianças. O Gabriel é que precisa do pai dele dizendo, eu estou aqui, 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 direto. Mas nós temos que ser pessoas maduras e vivermos a nossa vida independente de ouvir ou não o Senhor. Amém? Teve o sonho ou não, eu continuo, amém? Em nome de Jesus. Desenvolva isso como Noé na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Permaneça firme, em nome do Senhor Jesus, obedeça ao Senhor. Verso 14, e o verso 15 diz assim, você porém, Deus começa a descrever o que é que ele tem que fazer. Você porém fará uma arca de madeira de cipreste, faça compartimentos nela, revista de piche por dentro e por fora. Faça com 156 metros de comprimento, 26 metros de largura, 15 metros de altura. Faça ali um teto com cerca de meio metro de altura, deixe uma abertura de cerca de meio metro entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar inferior, um médio e um superior. Deus poderia ter dito, olha Noé, faz uma arca gigante para caber um monte de animal. Não, Deus descreve em detalhes o tamanho, quantos andares, como é que tem que ser o teto, quantas portas, o que é que tem que ter por fora, por dentro, tudo isso. Então a arca, meu amado, terceira lição, nos ensina que Deus valoriza a excelência, os detalhes. Repete comigo, meu Deus é um Deus de detalhes. Amém? No reino de Deus, meu amado, negligência custa muito caro. Se Noé, imagina Noé por preguiça, não Deus, para que passar piche do lado de fora, do lado de dentro? Vou passar só do lado de dentro, ou só do lado de fora. Imagina, no meio do negócio todo, começa a infiltrar a arca, começa a entrar água. Ele tinha que fazer tudo quanto Deus falou em detalhes, excelência ao Senhor. No reino de Deus, meu amado, no reino do Senhor, ser negligente, preguiçoso, custa muito caro. Quem está tendo, não precisa levantar a mão, certo? Quem está tendo aqui uma vida de devocional ativa, quando eu falo devocional, é encontros com o Senhor diariamente. Ler, orar. Como é que está o seu tempo de jejum? Negligência no devocional, meu amado, pode custar muito caro na sua vida. Quebra isso em nome de Jesus. Pastor, eu venho para o culto na quinta e no domingo. É o bastante, meu amado, isso é passar o piche só do lado de fora. Isso é fazer só um andar da arca. Não queira... O chamado do Senhor é muito específico, é prática devocional, é santidade, é serviço. Quantos aqui servem na igreja? Não precisa responder. Quantos aqui não estão em GF? Não precisa responder. Mas quando a gente é negligente, meu amado, custa muito caro. O mundo começa a entrar na nossa arca, infiltra no crente. E aí daqui a pouco o crente está falando como o mundo lá fora. Ontem eu estava lá em casa, lavando o carro lá em frente, um grupo de jovens, alguns evangélicos lá, sentado perto. E as expressões, meu amado, se eu pego algum crente da Florescer com essas expressões, vou preparar um cinto só para isso. Meu amado, isso é o mundo entrando dentro da arca. Repete comigo, a minha arca, a minha vida,
tem que estar muito bem selada. Porque o mundo vai entrar mesmo, ele vai querer entrar mesmo. Por todos os lados vai ter água, meu amado. Se você tem problema de filtração na sua casa, e eu tenho lá em casa, todo inverno é a mesma ladainha. Tem que comprar o mesmo produto, passar lá mais uma vez, porque é chato. A água, meu amado, passa por brecha que nem existe. Se ele tivesse sido negligente, teria sido um problema gigantesco. Lá está Noé no 12º dia, com um monte de balde, ou chamando o elefante. Elefante, vem cá, chupa essa água, bota lá fora. Ia passar um tempo todo. Imagina, no meio do nada, só água ao redor. Não seja negligente, em nome de Jesus. O que é que o Senhor está te pedindo para fazer? De que forma o Senhor está te pedindo para fazer? Faça com excelência. Dê esse conselho à pessoa do seu lado. Se é para Deus, faz bem feito. Amém? Amém? Pastor, eu sou apenas dona de casa. Tem um chamado para negócio de arca, negócio de madeira, de piche. Você pode, a sua arca está lá. É a sua família. Se é para educar, faça muito bem feito. Amém? Se é para disciplinar, faça bem feito. Se é para fazer um pudim para dar de presente o pastor, faça muito bem feito, em nome de Jesus. Se é o pastor, eu vou lavar louça, faça muito bem feito. Negligência no reino de Deus custa muito caro. Tudo que você... Pastor, eu sou universitário. Você tem que ser o melhor da sua... Que você pode ser. Você pode não ser o melhor da sua sala, mas você tem que dar o gás lá. Não pode estar na rabada, pelo amor de Deus. Pastor, eu tenho algumas limitações aqui de QI. Eu acho que eu estou nessa galera aí. Mas se esforça duplicado, triplicado, porque o crente tem que fazer bem feito. Não, vou estudar aqui para tirar o meu 7, porque nada disso. Você pode não tirar o 10, mas você vai estudar buscando isso. Amém? Não seja negligente, isso custa muito caro. Lembra de Caim? Caim foi oferecer uma oferta ao Senhor de maneira negligente. Deus rejeita a oferta dele. Quantas vezes o nosso serviço Deus está rejeitando? Quantas vezes a nossa vida de devocional Deus está rejeitando? Que a gente está fazendo de qualquer jeito, de qualquer forma. Meu amado, tema e zele pelo chamado do Senhor na sua vida. 4ª lição. A arca nos ensina que Deus abençoa ao redor dos justos. Gênesis capítulo 7, verso 1 diz assim: Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família. Você vai perceber que a família dele inteira entrou na arca, sim ou não? Mas sabe por que a família dele inteira entrou na arca? Porque somente um homem era justo. Quem era o justo da história? Noé. Porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Qual a lição do Senhor para a nossa vida? A arca nos ensina que Deus abençoa ao redor dos justos. Tem justos aqui? Diga amém. Sua casa é abençoada através da sua vida. Quem for empresário aqui, se prepara. A sua meta agora é contratar alguém justo para trabalhar na sua empresa. Porque você está entendendo, está pegando agora o ensino do Senhor. Minha empresa, a minha sala de aula, o meu empreendimento, o que quer que eu faça? Pessoas justas, a bênção do Senhor as acompanha. É isso que Deus está dizendo, é isso que esse episódio nos ensina. Meu amado, você é responsável por abençoar a sua família. Para levar a bênção do Senhor, a presença do Senhor para aquele lugar. Isso é claro na Bíblia. Gênesis 39, José. Verso 5 diz assim: Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de quem? De José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía. Era por causa de Potifar? Não, era por causa de José, que morava naquela casa. Potifar foi abençoado porque tinha um justo morando com ele. Repete comigo. Eu tenho a graça de abençoar minha família. Amém? Você pode achar agora, pastor, só eu estou sozinho lá. Por que eu estou só lá? Minha mãe não quer escutar, meu pai não quer escutar, meus irmãos não querem escutar. Você está lá, está abençoando aquela casa em nome do Senhor Jesus.
Leve a presença do Senhor para aquele lar. Ore nos cômodos da casa. Você está lá com um propósito. Abençoe as pessoas ao seu redor em nome de Jesus. Você está numa sala de aula atribulada, mas tem um justo lá. Você está abençoando aquele grupo de pessoas. Amém? Sabe qual é o propósito dessa igreja? Está nessa cidade. Para que é a igreja? Para abençoar essa região inteira, em nome de Jesus. Gênesis 18, 26, Deus queria vir com justiça, com juízo sobre Sodoma. Verso 26 diz assim, o Senhor disse, se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por causa deles. Percebe? Onde tem pessoas justas, Deus abençoa uma região inteira. Você que é esposa, que é marido, que é crente, você santifica seus filhos através da presença do Senhor na sua vida. 1 Coríntios 7,14, pois o marido descrente é santificado por meio da esposa, e a esposa descrente é santificada por meio do marido crente. De outra forma, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Em nome de Jesus. Por que aqui na igreja os irmãos sobem com a criança, mesmo ela não tendo consciência ainda para decidir por Jesus? É uma expressão visual da santificação daquela criança. Olha, eu sou crente, estou aqui apresentando meu filho diante do Senhor e da igreja, porque eu estou me comprometendo a guardá-lo no Senhor pelo tempo devido que Deus tem confiado ele a mim. É isso. Você crente na sua casa, meu marido ainda não quer ouvir o evangelho, ainda não está aqui na igreja, mas você santifica aquele lar. Lembre-se que essa palavra santificação não tem a ver com salvação. Cada um presta contas por si. Mas tem a ver por guardar, por Deus olhar para aquela região, para aquela casa de uma maneira diferente. Não fala de salvação, mas de colocá-los numa posição diferente diante de Deus. De Deus olhar e ver graça naquele lar, que antes não tinha justo e agora tem. Meu amado, em nome de Jesus. Você talvez é estudante internacional aqui, está dividindo apartamento aí com alguém. E você está lá para abençoar aquelas pessoas em nome de Jesus. Cumpra esse papel. Não se venda para as pessoas lá fora. Não seja pedra de tropeço para as pessoas lá fora. Se blinde nessa arca, no chamado do Senhor para a sua vida, em nome de Jesus. Mas lembre-se disso, que essa santificação não quer dizer salvação. Ezequiel 18, 20. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Se santifica o lar, se abençoa o lar, mas você vai continuar em intercessão. Deus, salva meu esposo, a minha esposa, o meu filho, porque ele tem que dar o passo dele por Jesus. Quinta lição, a arca nos ensina que devemos estar preparados para a oposição. A Bíblia não descreve, mas precisa ter um mínimo de inteligência para entender que Noé lhe sofreu oposição. Sim ou não? Certamente esse homem, nessa construção, pessoas criticaram tudo, o tamanho, a cor da arca, a loucura dele, o tempo que estava demorando. Eu fui lá, no chat GPT, coloquei. De acordo com essa dimensão, tamanho, largura, altura, e mais ou menos 6 pessoas trabalhando, quanto tempo levaria para construir essa arca? Porque 100 anos, nos meus cálculos, talvez ele não levou um século para construir aquele negócio. E aí o GPT lá, e a responsabilidade dele, fez os cálculos, diz que mais ou menos 6 pessoas trabalhando com madeira, sem ferramenta, sem instrumento nem nada, 40 anos, a arca estaria construída. Isso aqui me chocou mais do que nunca. Já pensou a dificuldade que foi? Imagina, se é verdade. Estamos aqui no terreno da conjectura, mas faz sentido. Se ele levou 40 anos para construir a arca, ele passou mais quanto tempo esperando pela chuva? Na cabeça dele, vamos pensar por ele. Quando ele terminasse, Deus, terminei, ó, a última pincelada de piche aqui. Está pronta. O que é que ele esperava que ia acontecer no outro dia? Vinha um dilúvio, vinha a chuva, mas não. Passou uma semana, passaram-se 2, meses, anos. Se tiver certo o cálculo, 60 anos. Imagina a zombaria das pessoas. Tá aí, cara, tá pronto. Cadê? Cadê a chuva? Perdeu aí 40, 50 anos da tua vida. Não vem não, já tá, tu terminou, tá com 20 anos. Oposição, meu amado. Não sei qual é a arca que você está construindo. Se prepara.
Se você está num processo de construção e se foi Deus que te chamou, vai vir oposição. Só não pare, em nome de Jesus. Diga isso para a pessoa do seu lado, não pare. Se você colocou a mão na massa, não pare em nome de Jesus. Pastor, mas está demorando. Pastor, mas Deus disse que quando eu me capacitasse, fizesse aquele curso, as coisas iam mudar. Mas nem sempre é assim, é no nosso tempo. É no tempo do Senhor, meu amado. Depois que estava pronto, ele esperou um tempão ainda para vir o dilúvio. Mas ele fez a parte dele e esperou pelo tempo de Deus. Permaneceu. Eu acredito que essa arca deve ter precisado até de alguma manutenção nesse tempo todo. Para se manter lá. Tem oposição das pessoas de fora. Vão te criticar. Vão te julgar. Vão dizer que olha agora. Tu está 40 anos, vai fazer faculdade. Tu vai empreender agora, não dá nada certo em redenção. Ah, caralho, pelo amor de Deus. Vão apontar muita coisa, vão dizer sobre você. Não, mas tu começa tudo e não persiste. Muita gente vai criticar a sua vida. Permaneça firme no Senhor, em nome de Jesus. Não sei qual é a tua arca que você está construindo, ou que Deus te chamou nos últimos dias para construir. Permaneça firme em nome de Jesus. Ou talvez a oposição vem da onde? Quando não vem de fora, vem de nós mesmos. A gente duvida do que a gente é capaz, sim ou não? Talvez a maior oposição que a gente tem vem daqui, de dentro mesmo. Nossas limitações, o que a gente já tentou e não fez, o que a gente não conseguiu, que eu não consigo e nada dá certo, e tudo que eu tento não acontece. Meu amado, em nome de Jesus, esteja preparado para a oposição que a sua carne vai levantar. Tinha dias certamente que Noé não queria se levantar para construir, mas ele ia lá e fazia tudo. Deus, se eu diminuir 1 metro aqui, não. Foi a metragem que Deus deu. Se comprometendo ao Senhor. 6ª e penúltima lição. A arca nos ensina que Deus tem provisão para a humanidade. Amém? E a maior provisão do Senhor para a nossa vida se chama Jesus Cristo. Deus vinha com justiça, como resposta ao pecado da humanidade. Mas Deus olha para um justo, para a sua casa, e prepara, e chama ele para preparar uma arca. Como provisão, para que o que ia acontecer sobre os injustos, os que estavam distantes do Senhor, não acontecesse com eles. Verso 16. Faça-lhe um teto com cerca de 0,5 metro de altura. Deixe uma abertura de cerca de 0,5 metro entre o teto e o corpo da arca. Agora essa parte aqui, ó. Coloque. Imagina. Quem é bom de distância aqui? 150 metros dá até onde, mais ou menos? Até o hospital? Hã? Até o quê? Mais ou menos no hospital? Não estou entendendo, não. Não sei, posso estar chutando errado. Imagina, ele nesse tamanho aqui, um monte de bicho para entrar. Depois a gente tem que até conversar com o Noé, porque ele deixou entrar muriçoca e barata nesse negócio. Para mim não faz sentido. Mas um monte, vindo de todo canto. Na nossa cabeça, daqui até ali, lá do outro lado. Tinha que ter quantas portas esse negócio? Um monte, sim ou não? Porque ia facilitar. Não, esses animais vão ficar aqui, outro ali, então um entra por aqui, outro por ali, a gente fecha tudo. O que é que o texto diz? Coloque uma porta na lateral da arca e faça um andar inferior, um médio e um superior. Quantas portas tinha a arca? Quantas portas, igreja? A arca era o objeto de quê? De salvar? Não sei se alguém já pegou. A arca aponta para Jesus de maneira clara. João 10:9, Jesus diz o seguinte: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. Isso aqui é a descrição do texto do dilúvio. Entrará, depois sairá e encontrará pastagem. Você precisa, meu amado, de Jesus. A arca da salvação tem uma única porta. Se você não passar pela porta,
Se você não entrar por Jesus, você vai ficar do lado de fora. Você vai ficar longe da salvação. Pastor, mas eu tenho aqui os meus aqui que intercedem por mim. Tem quantas portas? Uma porta. Não, pastor, mas a minha avó, respeite minha vovozinha, porque ela é irmã, sempre foi muito crente, ela certamente ela vai ajudar na minha salvação. É pela sua avó a salvação? É pelo Francisco de 2 séculos atrás? É pelo Chico? Não é. É por Jesus Cristo, a única porta verdadeira para a salvação. Eu não sei onde está o seu coração, sua expectativa, quem pode lhe ajudar no processo de entrar na arca. Somente existe uma porta. E a porta não é você, não é a sua bondade. Ah, eu sou muito bom. Eu sou uma pessoa muito bondosa. Eu vou conseguir ser salvo no último dia. Não, se você não entrar pela porta chamada Jesus, você vai ficar para trás. Perceba que na hora que começou a descer o toró d'água, que começou a dar água no meio do joelho das pessoas, para onde as pessoas correram? Não tem na Bíblia, mas a gente é inteligente. Para onde as pessoas correram? Para a arca. Sim ou não? Mas estar perto da arca salvou elas? Não. Por quê? Elas não passaram pela porta. Talvez você tenha vindo para a igreja. Talvez você está em GF. Talvez você está servindo em ministérios. Talvez você está envolvido com um monte de coisa. Está bem pertinho da arca. Mas se você não passar por Jesus, você não é salvo. Está na igreja não é garantia de salvação. Está na igreja está perto. Mas você precisa conhecer Jesus Cristo, a única porta da salvação para a nossa alma. Somente através de Jesus nós somos salvos. Última lição. A arca não fala de um acontecimento de milhares de anos atrás. A arca fala sobre os nossos dias. Sobre os dias de hoje. E Jesus afirma isso. Mateus 24, verso 37 em diante. Diz assim: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Percebe ele equiparando aqui os tempos, as ocasiões? Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Meu amado, Jesus está dizendo aqui, olha, nos últimos dias, a geração dos últimos dias viverá algo semelhante a Noé. As pessoas não vão ter desejo por Deus. As pessoas vão olhar para quem está construindo algo para Deus e vão zombar dessas pessoas. As pessoas vão ter piadas para os crentes. As pessoas vão viver a sua vida como se Deus não existisse. Se casando, bebendo, se alimentando, na dieta, no treino. A vida normal como está. Esse negócio de Jesus voltar. Desde quando o mundo existe que o pessoal diz que Jesus vai voltar e cadê? O que é que falavam para Noé? Cadê o dilúvio, Noé? Está aí a arca, tu já gastou a tua vida fazendo essa arca. Não vem até o dia que ele entrou na arca e veio o dilúvio. Meu amado, cuide para que não seja tarde na sua vida. Cuide, meu amado, em nome de Jesus, para que a porta não se feche. E aí não adianta mais gritar, não adianta mais espernear. Cuide, meu amado, para se consertar, em nome de Jesus. Você está na igreja brincando, longe de Jesus. Cuide para se consertar hoje, em nome de Jesus. Porque se Jesus voltar nessa madrugada, e se o dilúvio vir quando menos você esperar, e se ele voltar e não der tempo, e se o seu amanhã não acontecer, Deus te chama hoje. A arca ela nos ensina sobre tempo. Deus deu um tempo a Noé, mas um tempo determinado. Talvez Deus está te dando um tempo, mas não é todo o tempo do mundo. Um dia a sua vida vai se findar, ou um dia Jesus vai voltar. A graça, meu amado, tem um prazo. A justiça e o juízo de Deus ainda não veio sobre a sua vida, mas tem um prazo. Não brinque com Deus Todo-Poderoso.
Gênesis 7,16 diz o seguinte: então o Senhor fechou a porta. Esse versículo aqui, toda vida que eu leio, choca o meu coração. Porque não está descrito aqui, mas eu imagino o desespero das pessoas do lado de fora da arca. A água subindo, muitos agarrados na arca. Mas depois que a porta fecha, não há mais o que fazer. Verso 16, então o Senhor fechou a porta. Essa ministração, meu amado, é para a sua vida. Não brinque com o Evangelho. Não brinque no propósito de Deus na sua vida. Não brinque da forma que o Senhor te chamou. Não desista das pessoas da sua casa. Continua falando sobre Jesus. Continua vivendo Jesus dentro da sua casa. Continua ministrando aos seus amigos e familiares. Porque um dia Ele vai voltar. Um dia o dilúvio vem. E essas mesmas pessoas que estão zombando vão querer estar com Ele. E aí a porta já fechou. Não há mais o que fazer. Meu amado, olha para o seu lado. Tem um Noé aí do seu lado. Nós somos os Noés aí dos nossos dias. Sim ou não? Sim. Deus nos chamou, sim ou não? Para construir algo para a salvação dessa região. Sim ou não? Sim. E talvez a sua arca é dentro da sua casa. É dentro da faculdade. No seu ambiente de trabalho. Tem muita vida ao nosso redor. Sem olhar para o Senhor. Até zombando de você. Mas a partir de hoje você não vai replicar mais isso. Amém? Você vai orar por elas. E dizer: Deus, que dê tempo. Que ela passe por essa porta. Que ela encontre o Senhor. Mas lembre-se que é urgente. Não foi urgente até cair a primeira gota d'água do céu. Aquele povo achava que tinha todo o tempo do mundo para brincar ou fazer o que quiser. Até que a água deu no pescoço. É urgente, nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Pode ser essa madrugada, pode ser agora. Se movimente, faça algo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor, eu estou feliz, eu estou na arca. Eu estou aqui, eu estou guardado, já passei pela porta. Mas Noé pregava. Noé tentava convencer as pessoas. Faça o mesmo em nome de Jesus. Não pode parar em nós. A salvação é muito boa para parar em nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Interceda, ore, fale. Tenha uma vida com propósito. Mas não desista em nome do Senhor Jesus. Esses últimos 40 dias a igreja está construindo uma arca gigantesca. Eu quero toda a igreja. Pastor, não deu para eu vir para os ensaios, para a peça, mas toda a igreja tem que estar envolvida com esses dias da próxima semana, porque nós vamos falar sobre a porta verdadeira chamada Jesus. Interceda, fique do lado de fora, fique onde for, coloque as mãos, impõe aqui para dentro, age espiritualmente, mas faça algo em nome de Jesus. Domingo agora a gente tem um culto mais um. Pastor, não sei quanto tempo faz que eu não convido ninguém para vir para o culto. Vem, domingo agora você vem e traz pelo menos mais alguém com você, amém? A gente está com um desafio de fazer um pit stop ali de oração, em frente ao nosso terreno, uma cancela da fé, em nome de Jesus. E na minha cabeça a gente vai botar uns cones, umas coisas lá, para os irmãos mandarem encostar. Na minha cabeça quem tem que organizar esse negócio são os centuriões daqui da igreja, ficam ali organizando, que mexe com cone é eles. Cadê os irmãos? Tem alguém aqui? Pronto, o líder está ali. Dá certo? Domingo, eles que vão organizar, eu não vou. Nós estaremos lá para orar. Aí tem o guardinha lá, ó, manda encostar. O irmão parou, se tremendo de medo, nem habilitado é. Você vai chegar com a palavra do Senhor e dizer: olha, eu quero orar pela sua vida. Quero te abençoar. Porque os justos abençoam as pessoas ao redor dele. Nós vamos ministrar a vida, as vidas dessa região em nome de Jesus. Para a glória do Senhor Jesus. Só não pode parar em nós. Última coisa. Sabe o que é que Noé diria a você? Continue. Se ele te chamou, vai valer a pena. Certamente, tem vidas nessa noite com dúvidas, com oposição, passando por circunstâncias difíceis. Se Noé tivesse uma frase para falar para você, diante de tantos medos que ele passou: meu Deus, e se foi um sonho que eu tive?
E se eu comi uma panelada e fui dormir, e aí foi da minha cabeça esse negócio de arca, e aqui está demorando tanto. Até o dia que a família dele foi salva e que ele viveu uma nova aliança com o Senhor. Noé certamente olharia para você que está pensando em desistir, pensando em abandonar, achando que está demorando, achando um monte de coisa que você não é capaz. Noé olharia para você e diria: continue. Vai valer muito a pena. Vai valer muito a pena. No final disso tudo, um lindo arco-íris vai se levantar. Viveremos um novo tempo no Senhor. Pastor, eu estou pensando em desistir de ser crente. Que negócio difícil. Que negócio cansativo. A gente tem que largar tudo, tem que morrer todo dia. Continue. Um dia Ele vai voltar e tudo vai valer a pena. Em nome de Jesus. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar? Minha oração é que essa ministração tenha renovado um chamado do Senhor na sua vida. Porque em nome de Jesus, não espere confirmações do Todo-Poderoso. Ele já te chamou uma vez, é o bastante. Obedeça. A palavra do Senhor veio hoje para que você permaneça na caminhada, por mais demorada que seja, por mais difícil que seja, permaneça, não dê um passo atrás. Não importa o que os outros estão fazendo, não importa o que as pessoas estão dizendo, fique firme como Noé, mesmo sem ver a chuva, mesmo sem ver ainda, saiba que Deus não volta atrás na sua palavra. Feche seus olhos. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus. Estamos aqui, meu Deus, porque cremos que o Senhor é o nosso Deus que nos sustenta. Nos perdoa, meu Deus, se nós estamos pensando em desistir. Nos perdoa se nós estamos levando a nossa vida pensando na opinião do outro. Nos perdoa, meu Pai, se a gente não tem sido uma fonte de bênção onde a gente está inserido, mas que a gente venha entender através de, meu Deus, de todo esse texto, meu Deus, que foi explanado nessa noite, que o Senhor, meu Deus, tem um chamado e um propósito para cada vida. Meu Deus, então eu te peço, meu Deus, que o Senhor revele a cada coração aqui o propósito de cada vida, em nome de Jesus, para que nós não venhamos a ser como folhas secas, levadas de um lado ao outro, de acordo com o vento que está dando no momento, mas que a gente permaneça firme no Senhor, em nome de Jesus. Então que cada vida aqui tenha um propósito e cumpra o seu propósito. Se o Senhor nos chamou, meu Pai, que a gente viva mediante essa palavra, não importa quanto tempo atrás foi, que a gente viva em obediência, que a gente entregue excelência ao Senhor em tudo que a gente venha fazer, que a gente não aceite a meia boca, ou pelo menos que isso seja abolido da nossa vida, que a gente faça tudo quanto o Senhor nos chamou a fazer, com zelo, com excelência, que a nossa casa seja abençoada. Vidas nessa noite possam levar o Senhor para o seu lar, para a faculdade, para o trabalho, onde quer que o Senhor, meu Deus, coloque essas vidas, que vidas encontrem bênção através deles, em nome de Jesus, e que nós possamos, meu Deus, apresentar a única porta para a salvação, o Senhor, meu Pai. Se há alguém nessa noite aqui precisando, meu Deus, do Senhor, que tenha caído a ficha, meu Pai, que não brinque com o tempo, a graça tem um tempo, meu Deus, certo, meu Pai, e não vai durar todo o tempo, meu Pai, que a gente acha que vai durar. Que ninguém fique do lado de fora, Pai, misericórdia, Deus. Eu te peço que essas vidas escutem a Tua voz, enquanto há tempo para elas, e responda o Teu chamado em nome de Jesus. Eis-nos aqui, que a gente não guarde a salvação para nós, mas que a gente abra a nossa boca e fale do Senhor, e que essa região seja impactada pelo Senhor no nosso meio, Pai, em